E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Herson em português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal português. Eu gabarito. Questãozinha da FUNPAR, gente, que vai envolver pronomes aí, regência, uso do pronome pessoal do caso reto, do caso oblíquo. Claro que é especial para quem está se preparando para a PM do Paraná, mas vale para qualquer concurso, né, gente? É um tipo de conteúdo que aparece em muita questão de muitas bancas. Então, sem enrolação, bora para a questão, gente. Considere as seguintes sentenças. Então, nós temos 4 frases para analisar. Aí depois pede o seguinte: estão em conformidade com a norma padrão da escrita? Quais delas? Como é costume da banca, ela não diz que tipo de conteúdo, não diz o que nós temos que analisar nas frases. Ela apenas pergunta qual está em conformidade com a norma padrão, quais das frases estão corretas. Aí o candidato, o aluno que se vire, vai identificar na frase se tem algum erro ou não. Já adiantei para vocês que nesse caso trata do uso da preposição e dos pronomes pessoais oblíquos e retos, beleza, gente? Então a primeira frase, nós já o analisamos em outras situações. Aí o seguinte, antes de começar a analisar as frases, lemos a primeira, já vou colocar o que é importante para esse tipo de questão aí, para esse tipo de análise nessas frases, gente. Então, pronomes pessoais. Aí o seguinte, nós sabemos que os pronomes pessoais se dividem em retos e pronomes pessoais oblíquos. Beleza. Vou deixar na descrição do vídeo, gente, o linkzinho para a aula sobre os pronomes pessoais, para vocês ficarem por dentro de todos os assuntos. Aí os retos, eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês. Os oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nos, conosco, vos, convosco e assim por diante. Então, retos, o que é importante aqui nós sabermos? Que os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, exercem a função de sujeito da oração. Exercem a função de sujeito. Já os pronomes oblíquos exercem a função de complemento. Então, os oblíquos exercem a função de complemento. Ah, que tipo de complemento? Como assim? Exercem a função de objeto direto ou objeto indireto. Depende da frase, depende do contexto. Os pronomes pessoais os pronomes pessoais retos podem exercer a função de complemento em raríssimas exceções. Por regra, os pronomes oblíquos é que exercem a função de complemento, beleza? Então, pronomes pessoais retos exercem a função de sujeito. Pronomes pessoais oblíquos exercem a função de complemento, objeto direto ou objeto indireto. Vamos analisar a primeira frase. Nós já o analisamos em outras situações. Olha só. Quem já analisou? Nós. Nós é o sujeito, é o pronome pessoal do caso reto, exercendo a função de sujeito. Já analisamos o quê? Ele. Só que daí ele é pronome reto, então foi usado o pronome oblíquo, o pronome o. Nós já analisamos ele, só que eu não posso dizer dentro da norma padrão da escrita, norma padrão da língua, analisamos ele, e sim o analisamos. Fechou? Entenderam aí agora esse detalhe dos pronomes retos exercerem a função de sujeito e dos oblíquos exercerem a função de complemento? É exatamente o que apareceu na primeira frase. Nós, o sujeito, o objeto direto. Tranquilo? Sem dúvidas. Segunda frase. Eu te telefonarei assim que for possível. Eu, pronome reto, sujeito, te telefonarei para quem? Para ti, o te exercendo a função de objeto indireto. Fechou, gente? Então, assim que for possível. Eu, sujeito, o te, que é oblíquo, objeto direto, exercendo as funções corretas aí dos pronomes pessoais. Então, a primeira, certa, e a segunda, certa também. Ficou alguma dúvida aí nessas duas primeiras? Coloquem nos comentários, gente. Já aproveitem, coloquem sugestões de assuntos para os próximos vídeos. Eu sempre peço isso, né, gente? Todos os vídeos. O canal é de vocês, os vídeos são para vocês, então eu quero gravar o que vocês desejam, beleza? Coloquem dúvidas nos comentários e sugestões de conteúdos para os próximos vídeos. Frase 3. O rapaz não foi visitar ela porque estava doente. Então, aqui eu tenho o rapaz como sujeito. Então, esse sujeito está representado por substantivo, beleza? Não foi visitar quem? Ela. O pronome ela está exercendo a função de objeto direto. Só que
pronomes pessoais retos, vamos repetir, a repetição é o que faz nós acertarmos. Pronomes pessoais retos exercem a função de sujeito. Então ela não deveria ter sido usado aqui, sim. O rapaz não foi visitar lá. O pronome lá oblíquo é que deveria ter sido utilizado no lugar do ela, porque os pronomes oblíquos é que exercem a função de objeto direto. Identificaram aí? Então não posso usar ele e ela como objetos, gente, em raríssimas exceções, como eu falei antes. Então a 3 está errada. Foi usado o pronome ela como objeto, como complemento, e não pode dentro da norma padrão. Vamos para a frase número 4. Não encontrei jornal de cujo artigo você me falou. Aí o seguinte, ó, aí já envolve o pronome relativo. Tem o pronome relativo cujo aqui. Aí vamos colocar mais uma observação. Usa-se preposição antes dos pronomes relativos quando o verbo que vem após o relativo a exige. Quando o verbo que vem após o pronome, a exige. Entenderam aí, gente? Olhem só, preste atenção, com calma, com atenção. Usa-se preposição antes dos relativos quando o verbo que vem após o pronome a exige. Ou seja, quando tiver um verbo depois de um pronome relativo e esse verbo exige a preposição, essa preposição é usada antes do pronome relativo. Olhem só, usa-se preposição antes do relativo, do pronome, quando o verbo que vem após esse pronome a exige. Aí olhem só, não encontrei o jornal de cujo artigo você me falou. Você me falou de quê? De que você me falou? Do artigo. Então essa preposição de, gente, olhem só, ela voltou na frase e foi usada antes do pronome relativo. É esse aí o detalhe que nós precisávamos identificar nessa frase. Então, cuidado sempre. Quando o verbo, está aqui o falar, quando o verbo que vem após o pronome relativo exige preposição, essa preposição é usada antes deste pronome relativo. Então a afirmação 4, a frase 4, está correta. Fechou, gente? Sem mistério? Então a primeira, certinha, porque o nós do caso reto está exercendo a função de sujeito, o é pronome oblíquo, está exercendo a função de complemento, de objeto direto, certinho. Na 2, novamente, eu, pronome pessoal do caso reto, exercendo a função de sujeito, e o te, que é pronome oblíquo, exercendo a função de objeto indireto, um complemento verbal. Na 3, o erro foi usar o pronome ela como complemento, né? Como nós vimos ali, o pronome que deveria ter sido utilizado era o pronome lá, que é um pronome oblíquo. E na última, não encontrei jornada cujo artigo você me falou, como recém nós vimos. Quem fala, fala. Nessa frase, né, o verbo falar pode ter várias regências, depende do contexto. Você me falou, nessa frase quem falou, falou de alguma coisa. De cujo artigo. Então, o verbo que vem depois do pronome exigiu preposição, ela foi usada antes do artigo. Então, estão corretas a 1, a 2 e a 4. 1 e 2 não, 1 e 3 não, 3 e 4 não, 1, 2 e 4. A resposta é a alternativa D, 1, 2 e 4. Na E dizia que todas estavam corretas. Entendido, gente? Sem mistério? Não esqueçam para não ter chance de errar. Essa frase aqui, muitos não percebem que está errada. Ah, o rapaz não foi visitar ela. Muitos não se dão conta do erro. Então lembrem que nos pronomes pessoais, os do caso reto exercem a função de sujeito e os pronomes oblíquos exercem a função de complemento. O objeto direto ou o objeto indireto. Aí, para não ficar para ficar com os detalhes completos em relação aos pronomes pessoais, gente, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar na descrição aí com a aula do nosso curso gratuito sobre pronomes pessoais. Beleza? Sem mistério? Antes de sair, gente, não perde tempo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim eu vou ajudar vocês na língua portuguesa para concursos, gente. Vou levar até vocês uma preparação completa de português. Tem vídeo todos os dias, aulas do curso gratuito, mapas mentais, questões de concurso e assim por diante. Todos os dias às 18h03, né, gente? Além de
normalmente nos sábados e domingos, não é sempre, mas eu coloco alguns vídeos extras também, além desses fixos às 18h03 todos os dias, beleza? Te inscreve, fica por dentro de tudo. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta, lá sempre tem conteúdos exclusivos. Dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês também nessa caminhada rumo à vaga, nessa preparação aí no concurso, beleza, gente? Rumo à vaga em 2021, foco, persistência, fé, que a vaga virá. É só manter os estudos firmes aí, beleza? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.